Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou abordar a logística de serviço. Então, na verdade, a gente vai desmistificar um pouco aquela ideia que a logística está só vinculada à parte de distribuição de produtos, que a logística está sim presente em serviço, né? Mesmo com todas as características presentes em serviço, né? Intangibilidade, o serviço não pode ser transportado, o serviço, ele tem a questão da avaliação de qualidade, que é muito específica, vai de acordo com cada usuário, mesmo com todas essas questões. Para a prestação de serviço, você tem por trás uma operação logística. Então, tem um artigo que eu separei aqui, até da mesma forma que eu fiz para a logística humanitária, que é esse artigo aqui, que é a logística de serviço ao cliente, é a percepção dos empreendedores do arranjo produtivo local de tecnologia da informação em Fortaleza, no Ceará. Então, é a percepção deles da importância, da relevância da logística de serviço ao cliente. Bom, aqui o artigo é de 2023, ele é super atual, o artigo, e o resumo, ele é basicamente o seguinte, tá? Vou ler aqui com vocês, né? O presente estudo explora a importância da logística de serviço ao cliente no contexto dos arranjos produtivos locais, tecnologia da informação em Fortaleza, e a pesquisa baseia-se em dados secundários, né, dados que já foram coletados, e analisa a percepção dos empreendedores sobre como a logística contribui para a competitividade e satisfação do cliente. O estudo revela que a eficiência logística é crucial para o sucesso das empresas e especialmente em aglomerados produtivos como os arranjos produtivos locais, as APLs. Onde a cooperação e a competição coexistem, a pesquisa enfatiza a importância da logística de serviços para agregar valor e diferenciar produtos no mercado competitivo. Então, o levantamento que ele faz, né, é a percepção que esses empreendedores têm da logística de serviço. Se você notar aqui no artigo, né, o artigo ele tem naturalmente, né, tem sempre tem lá o resumo, o abstract, né, que é o resumo do artigo, que é essa visão geral do artigo. Inclusive, quando você elabora alguma pesquisa, você inicialmente vai olhar o título, vai ver a estrutura, vai ler o resumo, você tem essa visão geral do artigo através do resumo. Tem aqui a introdução, vai falar, claro, de competitividade, vai falar de Michael Porter, autor importante dessa parte. E eu vou destacar para vocês aqui a logística serviços ao cliente. Então, aqui nessa parte, é onde ele faz a fundamentação teórica dele, né? Ele realiza a fundamentação teórica dele. Então, aqui a prática da logística, ele fala que tem origem muito mais remota do que sua sistematização como teoria. A logística, ela é nos primórdios, né? A gente tem a logística presente inicialmente na área militar, historicamente. A logística, ela sai da área militar e migra para negócios, né? Passa a ser relevante para empresas. Então, aqui ele destaca, né, colocar os recursos certos, a missão da logística, dá uma visão geral bem interessante aqui, e ele coloca um ponto que é muito importante para a avaliação da logística e para a avaliação da logística de serviço ao cliente. Ele coloca nesse parágrafo, vamos só destacar aqui, ressaltar aqui, três medidas que podem ser utilizadas para avaliar o serviço logístico. Então, ele coloca disponibilidade, desempenho operacional e confiabilidade como métricas fundamentais, né? A citação é do Bauer Sox, um autor muito importante dentro da área de logística. Ele cita três métricas, né? Disponibilidade, em primeiro lugar, de respeito a ter estoques na quantidade adequada para atender de maneira consistente às necessidades de materiais ou produtos do cliente. Quando a gente fala de uma operação logística, da logística de serviço ao cliente, a logística que está por trás da prestação de serviço, da mesma forma, eu preciso disponibilizar os materiais no momento em que eles devem ser utilizados, no momento em que eles são necessários para o cliente, para a operação do cliente. Então, primeira métrica geral, disponibilidade. Depois ele fala de desempenho operacional, que é tempo.
tempo decorrido desde o recebimento de um pedido à entrada da respectiva mercadoria. É o ciclo do pedido. Isso nada mais é do que o conceito de ciclo do pedido. Então, o desempenho operacional, ele avalia o tempo. Aliás, um dos principais, né, nós falamos de indicador, de forma geral, métrica, indicador, para avaliar uma operação logística, o tempo é um fator essencial. E o último é a confiabilidade, ter processos confiáveis. Diretamente a qualidade do serviço envolve a mensuração precisa da disponibilidade e desempenho operacional. A confiabilidade é um resultado, sim, da disponibilidade e do desempenho operacional. Então, é como se eu dissesse o seguinte: bom, para ter um processo confiável, tem que ter produtos disponíveis no momento em que esses clientes precisam desses produtos, desses materiais, e eu preciso garantir que o tempo entre receber o pedido e entregar a mercadoria é o tempo, que é o ciclo do pedido, adequado para atender a necessidade desses clientes. Então, essas três métricas é o primeiro destaque que eu faço desse artigo. O artigo tem 18 páginas, tá? Aí ele fala da qualidade percebida do serviço, né? Comparação entre a expectativa do cliente e o desempenho do fornecedor ou o desempenho da logística. Você sempre faz essa comparação se você tem um serviço que atende a expectativa do seu cliente, porque não é pensar o serviço para dentro da empresa, não é algo intrínseco, é algo extrínseco mesmo. É pensar a logística do serviço ao cliente, a logística direcionada, voltada para atender esse cliente. Então, para atender a expectativa desse cliente. Então, aqui, outro ponto que eu vou destacar, além daqueles três indicadores macros, né? Disponibilidade, confiabilidade, a questão aqui, ó, que a gente viu anteriormente, só para a gente reforçar desse parágrafo, só para a gente não esquecer, disponibilidade, desempenho operacional e confiabilidade. Então, um parágrafo muito importante desse artigo. E aqui, a relação entre desempenho da empresa e expectativa do cliente, ele coloca aqui em desempenho, né? Essa expectativa e desempenho é sempre essa relação, essa comparação, né? Se estou atendendo ou não a expectativa do cliente. E aqui o que ele coloca, que portanto, o ponto aqui, né? Portanto, vimos que a logística de serviço ao cliente busca alcançar a excelência no serviço, sempre o fazendo com o menor custo possível ao longo de todo o processo. Empresas que buscam aprimorar esses processos obtêm vantagens competitivas consideráveis para manter o ritmo de crescimento do mercado. Contudo, todas as empresas podem utilizar facilmente tais técnicas, ou seria somente um privilégio das grandes corporações com os seus executivos e gerentes de logística. Então, ele coloca uma pergunta que, na verdade, não é o que a gente pode adiantar, não é um privilégio das grandes corporações. A logística, os conceitos que envolvem a logística podem sim e devem ser aplicados a diferentes operações, operações de diferentes portes, tá? Bom, aí ele fala um pouco do que é o arranjo produtivo local, vale a pena a leitura desse artigo, né? Distritos industriais, né? Clusters, ele explica um pouco isso. E aqui ele fala do arranjo produtivo local de TI, de tecnologia da informação, é a percepção deles em relação à logística de serviço ao cliente. E aqui ele faz umas considerações finais, né? Então, um artigo rápido, uma leitura prática para dar essa noção, né? Faz essa relação, percepção, né, do empreendedor, percepção do cliente em relação à logística de serviço ao cliente. Atualmente são direcionados cada vez mais esforços no sentido de elaborar estratégias competitivas nas buscas diferenciais, perdão, de valor. Tais esforços fazem com que as empresas foquem seus recursos em atividades indispensáveis na sobrevivência dos empreendimentos, com menor custo e resultados ótimos. É importante destacar que antes a logística não se tinha essa visão da logística como elemento estratégico, como fator estratégico. E hoje, inclusive para a questão de serviço ao cliente, quando a gente fala da logística por trás da prestação de serviço, quando a gente pensa em logística direcionada para abastecer recursos materiais para um prestador de serviço, a gente percebe que a logística ela não é só relevante para quem depende
da distribuição de um produto físico, né, tangível, está presente também em serviço e também é relevante para a prestação desse serviço. Todo e qualquer recurso material que chega a uma empresa, um prestador de serviço, esses recursos que chegam via transporte. É utilizado algum modal de transporte. Uma das principais atividades da logística é gestão de transporte, é a gestão desses modais. Ao receber esses materiais, eu preciso efetuar a gestão de estoques, o controle de estoque. Eu preciso garantir a integridade desses materiais, mantê-los em perfeito estado. Então, eu preciso colocar eles em algum espaço físico, armazenagem. Então, aí temos a presença clara de três atividades, no caso, para a logística direcionada para os prestadores de serviço, e essas três atividades essenciais também estarão presentes na logística de distribuição de um produto, no caso, levar um produto físico para o cliente final. Tá bom, pessoal? Então, recomendo leitura desse artigo e vamos aí para os próximos vídeos e próximos estudos, pessoal. Um abraço.